Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Elite Business Cash, o podcast onde nós falamos sobre o CPF por trás do CNPJ dos nossos convidados. Estamos aqui no estúdio da Conduta Filme. Vocês viram que é a terceira vez que gravamos aqui no estúdio novo, né? Ficou lindíssimo, maravilhoso. Hoje temos dois convidados especiais. É um casal, gente. Eu adoro atender casais, né? Eu adoro falar. Eu sempre gosto de ver. Eu já vejo os casais ali no palco, assim, ó. E esses aqui têm uma história incrível e uma super novidade no final. Fica até o final para vocês, que vocês vão receber um convite muito especial. Sejam muito bem-vindos, Marco Aurélio e Fernanda. Muito obrigado. Como vocês estão? Bem. Hoje em dia é chuvoso, viu, gente? Hoje tá friozinho aqui, todo mundo de blusinha de frio. Temos uma história incrível aqui dos dois. Quero perguntar, em primeiro lugar, quero que você se apresente, Marco. Fala um pouquinho dessa trajetória, porque aqui a gente fala da trajetória dos nossos convidados. Conta um pouquinho dessa história. Lá. É um prazer estar aqui e agradecer a Juliana por essa oportunidade de falarmos sobre treinamento comportamental. Eu me chamo Marco Aurélio, eu sou terapeuta integrativo há mais de 15 anos e estamos dentro da área do treinamento comportamental também. Sou acupunturista, sou shiatsu terapeuta, desenvolvi um método de tratamento de dores e tudo isso para direcionamento para as pessoas, tratar de pessoas. E o treinamento comportamental abrange tudo isso. Sim, Esse é o meu trabalho. E tem os cursos, né, Marco? Tem os cursos, o curso de TMB, Terapias Manuais Bioenergéticas, que em breve vai ser lançado esse curso e em breve nós vamos anunciá-lo aqui. E o Marco também é escritor. É. Aqui é muito completo. Então, eu tenho um livro que vai ser publicado agora com a coparticipação de um treinamento que nós fizemos. E em breve vai ser lançado e nós vamos colocá-lo à venda. Vamos fazer um evento, viu, gente? Porque você sabe que conversou comigo, tudo vira evento. Então, vamos fazer um lançamento bem grande também desse livro. Fer, conta um pouquinho dessa história. Fer, você já conhece, já teve aqui no nosso podcast, lá no outro estúdio, junto com as meninas, né? Com a Bruna e com a Pri. Foi no mesmo dia, né? Isso. Elas são associadas do Elite Club. Agora, a Fer é minha mentorada também, essa maravilhosa. Então, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, Fer. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. É sempre muito importante para a gente estar aqui com você, né? Você é uma mentora assim, que está sempre direcionando a gente e é muito bom. Eu sou fisioterapeuta já há 26 anos, trabalho há 17 anos na Ageripe, que é um condomínio de terceira idade. Sou especialista em dietoterapia chinesa, né? Que até no outro podcast eu falei bastante sobre isso. E treinadora comportamental, juntamente aí com o Marco Aurélio. E que temos agora esse propósito de seguir essa carreira juntos aí. Muito bem. E ó, a Fer é minha mentora também, viu, gente? Porque eu faço tratamento com ela de dietoterapia. Sigo mais ou menos, mas ontem fiquei preocupada. Falei, eu preciso comer alguma coisa de raiz. Eu tenho que colocar raiz todos os dias. Aí depois, se vocês não sabem o que é dietoterapia, que hoje a gente não vai falar muito sobre isso, é um outro tema, volta lá nos outros episódios e assiste um pouquinho. E a gente pode marcar um dia só pra isso, pra você, né? Podemos marcar. Vamos marcar um dia pra isso. Vamos marcar. Marco, me fala uma coisa. O que é o treinamento comportamental? Essa é uma pergunta muito interessante. Antes de respondê-la, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem de nós que não quer mudar um ou alguns comportamentos da nossa vida? Com certeza. Sejam crenças, sejam traumas, sejam emoções que foram se acumulando. E o treinamento comportamental, ele integra isso tudo. Ele traz a pessoa, quando a pessoa chega num treinamento comportamental, ela vai identificar os padrões que estão fazendo com que ela não seja completamente na sua vida, não esteja agindo completamente. O treinamento comportamental, ele vai fazer com que a pessoa entenda como ela pensa, por que ela pensa daquele jeito, por que age e como ela age. E fazer a transformação que seja necessária para que ela tenha um bom desenvolvimento, uma boa qualidade de vida. Um exemplo. Pessoas que têm medo de falar em público.
Isso pode ter sido um trauma lá de infância, onde, às vezes, no meio do pessoal, das pessoas, a gente vai querer falar alguma coisa e nossos pais, fica quieto, cala a boca, não faça isso, você tem que se comportar. E esse trauma fica. Por quê? Porque está associado à emoção. E a emoção, ela gera uma conexão neural que se fortalece. E a gente, às vezes, não sabe que a gente vai levar isso para o resto da vida. Podendo ser evitado, podendo ser transmutado, digamos, quando você toma conhecimento disso. Então, você, a partir do momento que você entra no treinamento e que você reconhece o padrão, esse padrão se equilibra. A emoção negativa do trauma e uma emoção de reconhecimento. Então, eles se anulam. E aí tem o processo de, realmente, o treinamento, onde que a gente ensina técnicas, através de vivências, através de PNL, e você faz uma ancoragem de uma questão mais produtiva, aquela que você quer desenvolver. Então, às vezes, esses traumas, eles se dissolvem na hora. Não são todos, mas é possível. Sim. E quando você equaliza isso, você, através da PNL, por exemplo, com a coragem, você ancora coisas positivas e você leva um processo mais ou menos de 21 dias, que é o que leva a gente fortalecer uma crença positiva para que isso se concretize mesmo, concretize no seu sistema nervoso. 21 dias é a nova criação de um hábito que se fortalece dentro do nosso sistema nervoso. Isso é verdade mesmo. Todo mundo fala sobre esses 21 dias, a gente fala, vai nada. Mas a gente nunca nem chega nesses 21, porque acha que não acontece, mas acontece sim. São 21 dias para formar um novo padrão de hábito, de pensamentos. Sim. E com os recursos que a gente coloca dentro dos treinamentos. Sim, eu me emocionei aqui, vocês viram, né? Porque eu passei por esse momento. Eu hoje tenho 41 anos, né? Eu fiz essa semana. E eu tinha muito trauma, muito medo de falar em público. Sempre falei muito, né? Falante pra caramba, vocês sabem. Mas câmeras, imagina. Nunca. Um podcast com 28 episódios já, de forma alguma. Mas foi através dos treinamentos comportamentais. Sim. E não foi só um, não. Foram vários, viu? Foram vários, sim, até hoje. E todo esse é um processo. Não existe milagres em treinamentos comportamentais. Existem o reconhecimento dos padrões e utilização das ferramentas para que possa minimizar e transmutar e fazer com que a coisa aconteça de verdade. E eu lembrei também porque, assim, muito importante que a gente vá pronto e aberto para um treinamento comportamental, né? E quando eu fui, a gente nunca lembra o que aconteceu na infância. Acho que eu vou lembrar, não lembro nem o que eu comi ontem. Vou lembrar o que aconteceu na infância. E aí, participando desses treinamentos, 1, 2, primeira vez a gente vai fechadinho, né? Tipo, não vou me soltar, não vou. E aí, no segundo, você vai um pouco mais aberto, você entende, nossa, fez sentido para a vida da outra e não fez para mim. Então, quer dizer, eu não me soltei, então eu vou no próximo. Aí você solta um pouquinho mais. Aí eu vou de amigos, pessoas conhecidas, né? Aí eu me solto um pouco mais. E dessa vez eu lembrei que aconteceu quando eu era novinha mesmo. Foi numa hora lembra que apresentava trabalho na frente da lousa? Todo mundo parava para apresentar e cada um falava um pouquinho. Menina, eu fui esses dias numa escola dar uma palestra e eles fizeram isso, eu lembrei na hora. Falei, gente, todo mundo foi falando um pouquinho, na hora de eu falar, eu gaguejei. E aí todo mundo começou a olhar daquele jeito, mesmo que aquelas pessoas não tivessem olhado. O medo do julgamento que nós temos, que às vezes a pessoa nem percebeu que eu gaguejei, mas fez com que eu me sentisse mal e eu não queria mais falar. Nunca mais falei. Nos trabalhos, eu pedia para escrever, eu falei, eu faço o trabalho e vocês falam. E eu não falava. No início do Elite Club, eu não falava, todo mundo sabe. Ligava a câmera para me filmar, eu parava de falar, eu travava. E aí foi com treinamentos como que vocês desenvolvem que eu me curei. E hoje tem um podcast, olha que incrível. E sabe uma coisa importante também, assim, Juliana? É que, às vezes, faz parte um pouco da educação dos nossos pais, né? E não que eles tenham pensado em causar um trauma na vida de ninguém. Nenhum pai e mãe pensa em educar um filho para causar um trauma. É que são pequenas coisas que, às vezes, deixam marcas. Sim. Mas sempre, claro, eles estão na tentativa de nos tornarem pessoas decentes, né?
Então, só que às vezes pequenos detalhes lá atrás, às vezes faz uma grande diferença no nosso futuro. Com certeza. Entendeu? E que bom que tem o treinamento comportamental para ajudar a gente a se livrar dessas coisas. E como surgiu o treinamento para você? Olha, Juliana, assim, foi uma coisa assim muito incrível na minha vida. O Marco Aurélio, ele participou de uma imersão há um tempo atrás. E na época ele até me convidou para ir com ele, uma imersão de inteligência emocional. E na época eu não pude ir. Só que logo depois teve novamente, e ele falou assim, Fer, você precisa ir, né? E aí eu fui. E nessa imersão foi um start, assim, na minha vida, sabe? Eu falei assim, eu quero dar sabor na minha vida. Porque a minha vida estava igual já há muito tempo, sabe? Quando a gente entra naquela zona de conforto e tá tudo assim, naquela caixinha, né? E eu comecei a perceber que eu queria algo a mais do que aquilo. Eu amo o que eu faço, mas eu queria expandir um pouco mais. Eu já trabalho há bastante tempo cuidando das dores das pessoas, mas eu queria poder fazer algo a mais. E aí, nessa imersão, foi o start. E aí, logo depois, a gente pensou em fazer o treinamento comportamental. E lá nós passamos por várias experiências que faz com que a gente tenha essa oportunidade de montar os nossos treinamentos, né? E nessas experiências, eu fui muito tratada. Eu curei muitas dores minhas, sabe? Eu melhorei muitos, padrões meus de pensamentos. É diário, sim, né? É uma rotina, assim, você pensar em agir diferente, né? Em fazer alguma coisa melhor. Mas foi aí que foi, assim, a virada de chave na minha vida, que eu falei assim, eu acho, qual que é a minha missão, né? A minha missão, eu acho que é essa. É tentar levar agora para as pessoas essa sensação que eu tive de que eu posso mais, é isso que eu quero levar para as pessoas, entendeu? E foi muito bom eu ter encontrado essa oportunidade junto com o Marco Aurélio, porque agora a gente tem o mesmo propósito e a gente pode caminhar junto rumo a esse futuro aí. Com certeza. E a gente pensa assim, né? Eu vou num lugar e depois vou tirar dessa ideia e vou começar a fazer. Não, se você sentir no coração que você foi realmente curado e você puder levar isso, sentir mesmo, que eu falo que é propósito. Porque a Juliana faz o que a Juliana faz. Porque eu senti uma dor lá atrás, senti a dor das pessoas que eram iguais às minhas e propósito. E que lindo você poder ajudar mais ainda, que você já vive, né? Sua vida é ajudando pessoas, mas poder mudar não só ali... cuidado da saúde, mas também do psicológico das pessoas. Que incrível. E o interessante, assim, que no treinamento comportamental, de acordo com essas experiências que a gente vive, isso se torna, assim, começa a ficar tão enraizado na gente, que nem, por exemplo, até hoje, algumas músicas que eu escuto, eu lembro, eu sinto a emoção do dia que eu vivi a experiência. Então, é bem o que o Marco Aurélio falou. Essas novas conexões do nosso cérebro para trazer lembranças positivas. Aí a gente começa a apagar as lembranças negativas e fazer com que lembranças positivas façam parte mais do nosso dia a dia. Né? Então. Ai, gente, ó, eu me emociono, vocês sabem. Eu sou canceriana, eu já me emocionei agora há pouco, agora eu já tô quase de novo. Então, se eu chorar, tá tudo bem, tá? É porque eu passei por muitos treinamentos. Então, e às vezes foi tipo assim, vai lá que você ganhou um convite, né? E aí eu comecei a gostar e começou a realmente fazer parte, né, da minha vida. E a gente fala assim, uma vez só que faz, tá bom. Não é. Isso aí é constante, porque hoje eu tinha um problema lá atrás, hoje eu não tenho mais, mas eu tenho outros que foram surgindo, né? Marco, me conta como surgiu na sua vida. Como surgiu na minha vida? Em 2009, eu fui fazer um treinamento em Guararema. Foi uma imersão de 3 dias e que realmente mexeu profundamente com as minhas emoções, com os meus sentimentos, me abriu um campo de visão muito grande. Mas nessa época eu trabalhava com autopeças. Sempre trabalhei com autopeças, sempre fui empresário nessa área. E ao longo dos anos eu fui
modificando o meu jeito. Eu queria trabalhar ajudando mais as pessoas. Então, eu fui fazer os treinamentos de shiatsu, eu fui buscando os melhores, né? Fui em São Paulo, fui no Rio Grande do Sul para fazer cursos de massoterapia, bioenergética. Tive em congressos na Europa, em alguns, e com isso a bagagem foi aumentando. E você percebe que você pode ajudar mais as pessoas. Então, as nossas mãos, elas transmitem aquilo que os nossos corações sentem. Com certeza. Então, e tudo isso foi caminhando. Então, não foi um processo rápido partir para a questão do treinamento comportamental. Mas ele veio sendo plantado, veio sendo cultivado ao longo dos anos. E com os benefícios que nós tivemos, com as imersões que nós fizemos há alguns anos atrás, eu e a Fer, de inteligência emocional, isso realmente despertou mais ainda essa vontade de ajudar pessoas. E com isso nós entramos nessa área e vamos seguir e fazemos isso de coração. Isso mesmo. E Fer, qual foi a maior transformação que você tem visto nesses treinamentos? Eu acho que a maior transformação foi a minha mesmo. Porque eu comecei a mudar muitas coisas. Antes eu aceitava muitas coisas que não me cabiam. Eu tinha medos, né? Às vezes ainda tenho um pouquinho hoje, mas hoje eu vou com medo mesmo. Com certeza. Né? Antes não, antes o medo me paralisava. O medo me impedia de mudar, de sair daquela minha zona de conforto, de sair daquela minha caixinha. Hoje não, hoje eu fico às vezes insegura, às vezes o Marco fala pra mim, vamos fazer tal coisa, eu falo assim, ai, será? Ele fala, não, vamos, vai dar certo. Eu falo, então vamos. Então, assim, hoje eu consigo fazer com que isso não me paralise mais, né? E assim, muitos julgamentos que eu tinha, que hoje eu não aceito mais aquilo que não me cabe, então eu consigo lidar melhor com essas situações, né? Então, é aquilo que eu te falei, a todo momento é uma mudança, é um vigiar para que você não caia naquela armadilha, né? Do passado. Então, eu acho que a maior transformação foi a minha mesmo, e é isso que eu quero poder proporcionar para as outras pessoas. Falar assim, olha, calma que tem como melhorar, as coisas melhorarem, né? Sim. Fica tranquilo. E aí você escuta de muita gente também, né? As transformações. Sim. Tem como ir para um treinamento e voltar normal, igual. Igual, não tem. Dá. E a Fer disse uma coisa que realmente acontece, essa transformação dentro dos treinamentos. Quando você reconhece os padrões e você analisa, faz uma autoanálise, uma reflexão, você consegue ter ferramentas, porque nós temos todos os recursos dentro da gente. Eles só precisam ser acessados e acessados da forma certa. Sim. Então, os treinamentos comportamentais, dentro das dinâmicas, elas podem ser dinâmicas introspectivas, que vai fazer com que você reflita sobre o que está acontecendo na sua vida, e às vezes dinâmicas um pouco mais rápidas, mais ativadas, que justamente faz esse movimento de acelerar e desacelerar dentro do treinamento para acessar áreas do seu cérebro. E com isso você realmente buscar os recursos internos que você tem para poder fazer essa transformação. E a Fer fez isso de uma forma muito rápida, inclusive. Em questão de 1 ano, ela teve uma mudança extraordinária em termos de crescimento pessoal. A questão de medos, a questão de julgamentos, isso eu participei desse processo e posso afirmar assim, né? e posso afirmar que realmente ela é uma outra pessoa. Isso mesmo. Muito mais confiante, muito mais determinada para fazer as coisas. Do nada, essa aqui mandou uma mensagem. Eu conheço ela uns 3 anos, a gente conhece? 2 anos e meio. Isso. Aí esse ano, Ju, quero entrar pro clube. Eu falei, opa, do nada, Doneida, né? E aí, realmente foi um dos despertar, né? Preciso fazer parte, quero mostrar, levar o meu trabalho
meu propósito, né? Que eu não falo que é trabalho, é um propósito. Para mais pessoas. E aí... Só que... graças a Deus já entrou para nossa mentoria, também voltando a falar sobre isso aí, tipo, ela falando que ela aceita as coisas, né, começa a aceitar rapidamente, que ela às vezes demorava um pouquinho mais para pensar. A gente esteve junto há um mês atrás, né? Sim. Do nada, vamos amanhã para São Paulo, para Alphaville? Vamos. Então, e ter uma pessoa também do lado que te ajude a evoluir também é muito bom. Porque às vezes a gente tem, sim, umas travas, e se ele falasse que não, mesmo querendo ir, talvez, né, quando os dois estão juntos, isso é muito importante. Essa parceria, parabéns. Esse movimento de irmos a São Paulo, né, naquele evento, as coisas acontecem muito rápido. E você aproveita as oportunidades, ou, que nem aquele ditado, o cavalo passa selado uma vez, e talvez passe até duas, mas ele pode demorar para passar e não nas mesmas condições. Exatamente. Então, aproveite as oportunidades para poder fazer o que você deseja fazer e as mudanças que são necessárias. Sim, e eu fiquei muito feliz que foram vocês aquele dia, que a gente conseguiu chegar mais cedo. Deus tem propósito para tudo, né? Nós chegamos mais cedo, ficamos lá com o PH, nos aproximamos muito dele, né? Nos conectamos muito com ele. E depois fomos lá para aquele restaurante maravilhoso. Depois fomos para a palestra do Pablo Marçal. Então, assim, tudo num dia só. Depois, no outro dia, vocês receberam um convite para palestrar na Bolívia. Imagina, gente, que incrível. Então, assim, eu realmente é sobre propósito, porque eu não ia conseguir fazer tudo isso sozinha. Eu não ia ter como mobilizar tudo que aconteceu ali. Falar, Jaque, nós precisamos de uma reunião com você. Não, foi leve. Jaque, vamos marcar uma reunião que você precisa conhecer uma pessoa. E agora ela também vai participar, né, da dietoterapia, vai fazer a sua dieta, do seu tratamento, na verdade, que é incrível. Ela também já olha para já tem um trabalho voltado para a saúde, né? Então, tudo vai casando. E aí, ainda quero vocês lá palestrando na Bolívia. E quem sabe no final do ano, na Europa, quem sabe? Vamos As trabalhar oportunidades estão aí, gente. Vocês pegam, hein? Que é o Elite Club, o Elite Black, principalmente, abre muitas portas. Marco, eu queria saber qual a diferença entre um treinamento comportamental e uma palestra motivacional. Porque muita gente confunde, né? Sim. Mesmo porque existem muitos treinadores que utilizam de técnicas motivacionais. E eu vou fazer uma comparação para ficar mais fácil o entendimento. O treinamento comportamental, como foi dito, ele traz você a autorreflexão, a introspecção, para identificar padrões que não estão mais fazendo sentido para você durante esse processo da sua vida. Então, você busca o conhecimento, busca os recursos para resolver essas situações. É um trabalho interno, é um trabalho pessoal, porque cada pessoa está num momento diferente de vida. Então, o que serve para mim nesse momento talvez não sirva para você. E vice-versa. Imagina dentro de uma sala de treinamento que você tem 30, 40, 50 pessoas e cada um tem um objetivo ali. Então, o treinamento, ele desenvolve você. Você, através das ferramentas, você faz o seu caminho. Motivação. A motivação, eu comparo ela com a pólvora. A pólvora, quando você põe fogo, ela explode, faz aquele clarão e acaba. A motivação deve ser o início de um treinamento ou início de uma mudança constante, real, na sua vida. Então, é o start. Você acende a pólvora para poder ter um impulso e depois você faz o seu caminho de autoconhecimento. Então, uma é real, consistente, duradoura, e a outra é a explosão, é o start que você precisa para dar início às mudanças e transformação na sua vida. É bem isso mesmo. E Fer, vamos falar sobre isso então. O que é mais importante, conhecimento ou ação? As duas coisas, né? Porque não adianta você ter o conhecimento e não agir, né? É como se você fosse fazer uma viagem. Você vai, você pega o mapa, você estuda o trajeto, você vê quanto que você precisa
quantos tanques de combustível você precisa para chegar no seu destino, você sabe o que levar na sua mala. Só que se você não pegar o carro, entrar e partir para o seu destino, não adianta nada todo o conhecimento, né? E vice-versa, não adianta também você, do nada, entrar dentro do carro, sair sem ter o mapa na mão. Então, as duas coisas são muito importantes. É importante você ter o conhecimento de como fazer essas mudanças, né? Que é isso que a gente vai proporcionar no treinamento. Quais as ferramentas você tem disponíveis para utilizar para fazer essa transformação na sua vida. Mas nada adianta isso se você não der o primeiro passo. Sim. E partir para a ação. Então, os dois são muito importantes. Sim, com certeza. Ô, Marco, como que nossas crenças influenciam nos nossos resultados? Que influencia, hein? Elas influenciam diretamente e muitas de forma muito profunda. Tudo na vida depende de você acreditar ou não. O trabalho é o mesmo. Se você acredita que você pode fazer alguma coisa, você vai reunir os recursos internos e direcionar toda a sua energia para que isso aconteça. Você está acreditando, você vê viabilidade, você vê direção e você vê o ponto onde você quer chegar. E a crença negativa, ela influencia negativamente no sentido de que você já acredita que não dá certo. Então, você não vai buscar recursos, você já definiu o seu destino. Vou ficar aqui, eu não consigo falar em público, eu não consigo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é ruim, ganhar dinheiro não traz felicidade. Então, todas essas crenças que nos limitam, elas já estão, elas podem estar arraigadas na nossa personalidade, mas não vai sair do lugar se você não tiver a ação. O conhecimento e a ação que a Fer falou agora. Eu tenho que ter o conhecimento e pôr em ação para mudar essas crenças limitantes. E o treinamento, ele é uma porta aberta para fazer essa transformação. Eliminar as crenças que nos limitam e expor, trabalhar e fortalecer as crenças que vão nos levar adiante. Com certeza, com certeza. Vai passando um filme aqui, né, dos meus. Ô, Fer, e pra quem que é indicado esse tipo de treinamento? Para todas as pessoas que querem alguma transformação na sua vida, né? Principalmente para as pessoas que já estão cansadas de viver ali naquela rotina, assim, a minha vida não muda, a minha vida é só isso. Então, é para esse tipo de pessoa, né, que quer dar um passo além, né? Então, todos os tipos de pessoas que estão interessadas num grande futuro. Depois eu falo. No final eu falo, senão eu vou estragar a surpresa aqui. E qual que é o diferencial do treinamento de vocês? O diferencial do nosso treinamento foi tudo que nós falamos aqui já, né, em termos de autoconhecimento, de conhecimento de terapias, conhecimento de PNL, conhecimento de neurociência, conhecimento dentro da medicina tradicional chinesa, que eu sou especialista, e várias outras técnicas. A Fer como fisioterapeuta. Né? Então, nós, ao longo dos anos, aprendemos a fazer muitas leituras das pessoas, porque o corpo fala. Dentro das terapias, dentro do que a gente atende, o corpo fala. E as emoções gritam. Então, tudo o emocional, ele vai refletir no físico. Então, pegamos toda essa bagagem e experiência de vida, porque a gente tem cara de novinho, mas a gente já passou algumas décadas aí, e isso nos trouxe uma bagagem positiva. Sim. E nós aplicamos tudo isso dentro do nosso treinamento. Então, nós fizemos um cronograma do treinamento em que aborda isso de todas as formas, para que as pessoas, os treinandos, aproveitem isso da melhor forma. Sim. Então, é o conhecimento que nós temos, as especializações que fizemos, os investimentos que nós fizemos, que não foram poucos, esses
esses últimos 2 anos, para poder levar um treinamento com responsabilidade, com integridade, respeitando os limites das pessoas, entendendo o processo de cada um e conduzindo eles da melhor forma possível. Esse é um diferencial, é o zelo pela pessoa, é o entendimento e o respeito. Esse eu acho que é o grande diferencial e o resultado que as pessoas obtêm com esse treinamento. Fora as partes que a gente não pode contar, né, gente? De um treinamento desse, que é incrível. Exatamente. Eu não posso falar tudo, nós não podemos falar tudo senão porque estraga a afinal é surpresa. surpresa. Então as dinâmicas são dinâmicas muito interessantes, são muito profundas, Intensas, né? intensas, outras introspectivas, reflexivas. E as pessoas falam, puxa, é tão singelo e ao mesmo tempo tão profundo. Sim. E as pessoas saem, umas saem bravas, tá? Puxa, eu não queria ter visto isso, mas eu vi, agora eu tenho que trabalhar. E outras, puxa, isso foi fantástico. Isso é para mim, na verdade é para todo mundo, mas transformou minha vida. Então, esse é um parâmetro que nós temos. Olha, eu não ia perguntar isso, mas eu vou ter que perguntar nesse momento. Geralmente essas imersões, tô rouca já. Essas imersões, elas tem os treinamentos mais curtos e tem as imersões mais profundas, de 2, 3 dias, né? Que eu já sei, gente, que vai acontecer uma maior. Não posso contar pra vocês. Mas primeiro tem a primeira. A primeira que vocês vão fazer, quanto tempo? Uma média do dia? O dia todo? Esse treinamento que nós vamos dar agora é um dia de treinamento, um day training. Ele vai durar em torno de 8 a 10 horas. Olha, isso vai depender de como a dinâmica é feita. E é feito uma dinâmica, depois é feito um debriefing, explicando a dinâmica, porque tudo tem que ter começo, meio e fim. Você começa, você explica, você faz a dinâmica e explica o porquê da dinâmica. Sim. E é justamente isso que vai fazer com que a pessoa entenda o processo que ela está passando. Não é uma coisa aleatória, como muitos imaginam que seja. Vai lá, faz, fica pulando, fica gritando. Não é bem assim que funciona. Pelo menos o nosso treinamento não é assim. Nosso treinamento ele tem uma estrutura bem organizada, não que os outros não tenham, mas uma estrutura organizada em que a gente consegue ter início, meio e fim, fechando todo esse processo de uma forma responsável e equilibrada. Fer, me conta qual que é a importância da pessoa viver uma vida por escolha ou por acaso, né? Por acaso. Qual a importância disso? Eu acho que ninguém quer viver uma vida por viver, né? Então, eu acho que cabe a nós pegarmos as rédeas da nossa vida e falar assim, não, eu quero fazer tal coisa, eu quero chegar em tal lugar, né? Senão a vida fica sem sentido, né? Eu falo que é como se, assim, as pessoas que não tenham um propósito, é como se elas estivessem num bote no meio do oceano e sem um remo. Aí o oceano vai levar para qualquer lugar. E eu acho que ninguém quer isso para sua vida, né? Chegar num lugar onde sem um planejamento, sem um propósito, né? Sem planos, né? Então, aí é a importância da escolha. O que você quer para sua vida? Aonde você quer chegar? Então, pega as rédeas, dê o primeiro passo e vai, faça tudo o que for necessário, crie coragem, se liberte dos seus medos, se liberte das suas crenças, das suas impotências, crie coragem e vá no rumo do propósito, para que todo mundo precisa ter um foco, um objetivo, e todo mundo quer ser feliz. Nós estamos aqui para ser feliz. Problemas existem? Existem, tá? Mas a partir do momento que você começa a tomar mais as decisões, a pensar com mais cautela no que pode ser feito, a cuidar mais de si, fazendo, por exemplo, esse treinamento que você começa a aprender a lidar com algumas emoções, você começa
a conseguir passar por problemas com menos dificuldade do que se você estiver despreparado, né? Sim. Então, assim, é o pegar as rédeas mesmo. Sim. Então, é a grande diferença de você ter uma vida por escolha ou por acaso. Então, vamos É isso mesmo. escolher Fer. o nosso propósito e dar o primeiro passo, né? Com Mesmo certeza. porque quando nós deixamos que o acaso escolha o nosso caminho, nós não podemos reclamar dele. Uhum. Então, Com mas certeza. podemos mudá-lo a qualquer momento. Com certeza. Esse é o grande segredo da vida. A gente não pode aceitar as coisas que não estão nos fazendo bem. Não é o que as pessoas fazem com a gente que vai moldar, que deveria moldar. Sim. É o que nós fazemos com que as pessoas fazem conosco. Então, essa é a age, né? escolha. Essa é a escolha que muda tudo, transforma toda a nossa vida. E lembrando que nossas doenças são criadas por nossas emoções, né? Enquanto antes a gente puder identificar melhor, porque a gente não vai criar tantas coisas, né? Porque a gente cria o tempo todo. Na bioenergética, nós entendemos que todas as doenças, elas acontecem no plano emocional, energeticamente falando. Então, quando nós conseguimos tratá-la, né, enquanto é energia, fica muito mais fácil. Com certeza. Agora, quando nós não tratamos, ela vai se densificando de uma forma que ela vai atingindo o corpo físico. Ela vai chegando aos poucos, e a hora que ela se densifica realmente, nós sentimos as dores, as depressões, todos os sintomas que nos incomodam fisicamente. E aí fica mais difícil você trabalhar. Sim. É possível? Lógico que é possível. A gente pode fazer isso com as terapias manuais, com as bioenergéticas, com os medicamentos também. E tudo isso é necessário para que nós curemos o nosso corpo físico e não tem jeito, nós temos que trabalhar nossas emoções. Sim. Porque não adianta tratar o corpo físico se não tratarmos as nossas emoções, Sim. nossas crenças, porque muitas das nossas doenças, dos nossos problemas físicos, são derivados também das crenças que temos Com certeza. sobre o que podemos ou não podemos fazer. Com certeza. E eu lembrando aqui que faz 3 anos que eu tô com o clube, 3 anos e meio. Então, a partir disso, eu comecei a olhar para os treinamentos. Porque antes, eu até falo, eu tava aqui pensando a importância de você que tá assistindo, se você for CLT, né? Eu era CLT. Então, eu tinha aquele meu mundinho. Então, naquele mundinho não acontece nada. No nosso mundo de empreendedor acontece tudo. Então, é evento de vendas, é de treinamento comportamental, é de tudo que vocês imaginam. E quando eu trabalhava fechadinha ali, dentro do meu emprego, eu não tinha esse olhar. Então, imagina, se eu tivesse visto isso antes, se eu soubesse da importância de um treinamento desse antes, eu estava muito mais à frente do que eu estou hoje. Eu estou com 41, eu podia ter antecipado muito isso, porque isso aqui é meu propósito, gente. Minha mãe falou aqui na mesa de podcast. A Juliana sempre foi essa pessoa, sempre foi de indicar pessoas. Então, por que eu não consegui fazer isso antes? Porque eu não tinha, talvez minhas crenças não deixavam. Então, esconder dentro de um escritório de contabilidade, só trabalhando, fazendo o meu e indo embora, talvez seria o mais interessante para mim, para não olhar para as crenças. E aí, depois, com o tempo, com esses vários treinamentos, eu fui identificando. Então, quanto é importante isso. E não tem idade, né? Eu até já estava perguntando para vocês esses dias lá no escritório. Tem idade? Não. Eu acredito que não. Para mim, né? Se eu tivesse com 15 anos, eu já queria ter feito, eu ia fazer um por ano, aliás. Eu acho que tinha que ser uma regra, né? Meio que na escola, botar uma aula dessa. Porque é muito importante. Eu estava no evento, eu fui fazer uma palestra em... Esqueci o nome da cidade, aqui pertinho. E para moçada de primeiro colégio e terceiro. Cara, os meninos ali fazendo gracinha enquanto tinha alguém falando. Então, você acha que não tem criança ali atrás? Que tá querendo ter atenção. Aí chamei ele pra frente. Porque ao invés de dar bronca, como eu já entendi um pouco, vem aqui na frente, vem fazer uma gracinha aqui na frente pro pessoal. Escreve na lousa. E aí, então, eu coloquei ele perto de mim, porque senão ele não ia dar paz pro pessoal lá atrás. Mas isso tudo tem que ser tratado. Porque vem, como você disse, dos pais, que também não tem culpa, porque também não tiveram essa educação, esse conhecimento. Gente, isso aqui é muito rico. As pessoas... Tinha que ser um evento, assim, mundial, para que todo mundo pudesse ir.
né? Tinha que ser na escola, tinha que ter uma coisa mais próxima, mais aberta para mais pessoas, para as pessoas entenderem a importância disso. E assim, Juliana, tudo na vida, assim, exige um pouco de movimento, né? Não tem como a gente fazer mudanças se a gente não sair da zona de conforto. Então, isso dói. Não é fácil você mudar alguns padrões da sua vida, você dar o próximo passo, não é fácil. Só que viver nesse mundinho também não é fácil. Então, eu sempre falo, fazer a mudança é difícil. Ficar do jeito que está também é difícil. Escolha o seu difícil. Então, já que vai doer, vamos fazer doer para o negócio a florescer, né? Sim. Então, é sobre isso. E nós viemos no mundo, segundo a Pet, nossa querida, para evoluir e servir. Então, cara, toda vez que eu evoluo, eu sirvo. Eu evoluo, eu sirvo. Um pouquinho que eu aprendo, eu vou passando para as pessoas que estão próximas de mim. Uma vez eu levei para meus pais. Comecei a fazer meditação. Aí eu fiz massagem no meu pai, na minha mãe. Botei musiquinha para eles ouvirem musiquinha de meditação. Botei aquele tapa-olho, falei, vai ficar 5 minutos. Não, eu não quero. Falei, vai ficar 5 minutinhos aqui. E foi um momento para eles desligarem, recebendo uma massagem ali. Claro que seria maravilhoso se eu pudesse levá-los, né, em algum lugar. Mas eu falei, deixa eu fazer esse teste antes. Né? Se eu posso ajudar, se eu recebi isso, eu posso servir. Então, que lindo trabalho de vocês aí de realmente evoluir e tão rápido servir. Né? Vocês identificaram o quanto fez a diferença. E vocês não esperaram 10 anos, 20 anos para poder... agora que eu sei tudo, eu vou ensinar. Vocês estão ensinando já com o que vocês sabem. Investiram, resolveram investir. Porque eu sei o quanto é caro investir em treinamentos desses. Eu sei. Mas vocês poderem transformar vidas. Não é sobre o quanto vocês gastaram. Quantas pessoas vocês vão atingir. Isso é incrível. E dentro do que você disse, tudo na vida é um processo. Eu gostaria de ter o conhecimento que tenho hoje há 20 anos atrás. Eu adoraria. Eu seria outra pessoa. Eu seria maravilhoso, eu seria milionário. Mas tudo é um processo. Sim. Talvez não estivesse preparado para receber tanta informação como eu tenho recebido ao longo desses 20, 25 anos. Sim. Então, é um processo que demanda tempo e ele nunca vai acabar. Essa é a grande verdade. Ele nunca vai acabar, porque a gente está sempre em transformação. Sempre pessoas novas, sempre situações novas que vão nos trazer facilidades, mas vão trazer dificuldades, desafios a serem... Confrontos. A serem... porque eu vivo isso, confronto o tempo todo, principalmente com meus pais ainda, que eu tive esse olhar, eles não têm ainda, então há muitos confrontos. Isso, e nós vamos ter que trabalhar esses desafios que vão acontecer diariamente. E a área do comportamento humano de inteligência emocional está sendo desenvolvida, ela está em expansão muito forte ao longo no Brasil e no mundo. Temos que entender uma coisa também. Treinamento comportamental não é terapia. Sim. Ela é um processo em que você entra, tem o autoconhecimento, a autorreflexão e o trabalho interno. É um despertar, né? Isso. Não é para ser feito todo mês, mas a partir do momento em que você participou de um treinamento, isso te beneficiou, você vai ter outras questões e que você pode fazer novos treinamentos. Treinamentos curtos, depois imersões mais longas, que aí você trabalha mais intensamente. Como eu disse, tudo é um processo. Sim. E tudo isso é autoconhecimento. E cada um sabe o momento de fazer e refazer quantas vezes forem necessárias. O importante é começar e não parar. É a ação. É o conhecimento e a ação. Os dois juntos, unidos, um destino. Ô, Marco, e qual que vai ser a data e o nome desse treinamento? Nome do treinamento. Faz um suspense ou não? Não. O nome do treinamento vai ser O Confronto. Incrível. É confrontar as crenças, os problemas, as dificuldades que você tem e transformá-las. Então, esse é o nome do treinamento. Adorei. O Confronto. Forte. Vai ser e real, né? Muito real. Ele é muito atual, eu diria até. E é o que acontece mesmo.
Você, Você se confronta com o seu aqui, e depois, na hora de ir pra fora, você vai ter que confrontar com outras pessoas ainda, entre aspas, né? Com os seus sentimentos, com as ações que você vai ter, a hora que essa pessoa vier com... Se você não tiver o que enxergar para trabalhar, você não tem como trabalhar. É o conhecimento e a ação novamente. Você conheceu a sua dificuldade, você sabe qual é. Você vai pegar, confrontar e agir. Essa é a tônica do nosso treinamento. Todo o crescimento das pessoas, como seres humanos, a gente caminha e encontra um obstáculo. Depois sobe um degrau, caminha mais um pouco, mais um obstáculo. E assim é o nosso crescimento, nossa evolução como seres humanos. Sim. A Lúcia Helena Galvão, que é uma cientista, ela explica muito bem isso. Ela fala sobre não existe crescimento linear. Se está linear, tem alguma coisa errada. Porque você deixa de ter conhecimento, você perde velocidade, você perde força. A hora que você encontra um obstáculo, você faz o movimento de galgar aquele degrau e assim sucessivamente. Exatamente. Antes de fazer a última pergunta, que a gente está quase em cima do tempo, eu acredito que você tenha passado por isso também. Eu já passei e vejo muita gente ainda passando, de dizer que, eu não preciso, eu tenho Deus, porque nós somos, né, da mesma igreja. Não, eu tenho Deus que vai direcionando, eu não preciso, eu sou feliz, está tudo certo, as coisas têm que acontecer. Você acha que isso é real? Não, eu acho que Deus quer o nosso melhor, sim, né? sempre. E Deus nos deu essas oportunidades para o nosso crescimento. Nada cai do céu. Não adianta você rezar esperando que o milagre aconteça, né? Então, eu acho que, assim, Deus nos dá as ferramentas para que a gente consiga avançar e ser feliz, porque é isso que Ele espera da gente, que a gente busque a nossa felicidade. Sim. Né? Eu acho que o propósito de todo mundo é esse, em busca da felicidade. Só que se a gente ficar parado, esperando cair do céu, não tem. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. E as ferramentas estão aí. Basta você estar aberto, tá? Porque nada adianta também as pessoas irem para um treinamento comportamental, falar assim, eu vou lá ver o que acontece lá e entrar fechada. É indisponível para que a mudança aconteça. Então, você tem que estar aberto para que a mudança, a transformação possa acontecer. Então, a gente fala que a gente tem que ir com o copo um pouco, esvaziar um pouco o copo, né? Porque se você for com o copo cheio, aí não vai caber mais nada, né? Então, vá aberto para qualquer tipo de experiência que você participe, qualquer tipo de ajuda que você peça na sua vida, que você busque, você tem que estar disponível, né? Senão, você fica estagnado no mesmo lugar. Então, essa abertura, essa disponibilidade é indispensável. Sim, sim. E é importante mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Porque as pessoas acham assim, não, eles são todos perfeitos, os 3 aqui, eles fizeram treinamento, sempre fazem. Gente, eu fui faz menos de 15 dias para São Paulo, teve um treinamento, um renascimento. Eu não sabia o que era, eu achei que fosse hipnoterapia. Só que a primeira vez que eu fiz, eu fiquei um pouco... Eu não gostei muito, eu fiquei um pouco apreensiva. E aí eu falei, não vou fazer. E aí eu não me deixei fazer. Eu fechei o olho, mas eu não consegui concentrar. E para todo mundo foi incrível. E agora eu vou ter que fazer, de verdade, porque eu achei, assim, todo mundo relatando, as meninas se emocionando, como que foi realmente o renascimento. E eu não fiz, porque eu não me permiti por medo de entrar naquele mundo. Você acredita? Acredito. Ou seja, depois de um monte de treinamento, eu ainda faço isso. Então, vou sair de casa, pode ser que aconteça. Então, vá aberto, aproveite você que está conhecendo já os treinadores aqui, faça parte desse movimento desse dia. Vão ter vários, tá? Vai ser um movimento realmente que eles já entenderam que vocês precisam, que todo mundo precisa. Então, vocês que estão assistindo, chama o vizinho, chama a amiga, chama o parente e vai pro treinamento. Apesar que só tem 50 vagas. Você não falou a data. Eu falei. Falou? Não, falou não só falei. do confronto. Do dia 29 de agosto. 29 de agosto. Tem tempo, hein? O local nós vamos divulgar mais adiante um pouquinho. Né?
E para finalizar, eu não gosto de finalizar, vou fazer uma perguntinha aqui. Opa. Marco, qual a mensagem que você deixaria para quem está assistindo? E resuma pra gente o treinamento em uma frase. Resumir o treinamento em uma frase. Toda transformação demanda uma mudança, uma ação. Zona de conforto é uma delícia, só que ela tem prazo de validade, porque senão você vai ficar para trás. Num mundo tão rápido, tão acelerado como o nosso, qualquer piscar de olhos mais longo, o tempo passou e você perdeu oportunidades. Então, a ação é o movimento que deve ser feito para que a transformação aconteça. Adorei. Marca essa frase aí, gente. Ação é transformação para que o movimento a transformação aconteça. É isso aí. Ah, vamos ter que terminar, é uma pena, mas ó, eu quero vocês aqui de novo. Logo, quando for mais próximo, a gente pode mostrar como tá sendo, né? Como tá sendo. Ah, não, antes disso não pode. Depois do treinamento, vou convidar vocês para contar um pouquinho como foi. Com certeza eu vou participar, então já posso contar também, né? Estaremos aqui então logo depois. E quer dar mais um recado, Fer? Quer finalizar? Eu queria falar uma frase também. Fala uma frase, eu adoro. Confronte seus medos e vá em busca do destino que você deseja e principalmente que você merece. Ai, que lindo. Se tivesse uma plateia aqui, tava todo mundo. Também. E com intensidade Com ainda. intensidade. É isso aí, pessoal. Mais um Elite Business Cast. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Parabéns por esse movimento. Obrigada. E até dia Muito 29. obrigado. Até. Foi um prazer. Vamos fazer tchauzinho? Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.